1, 2. Can you turn me up? Watch this. Ha, ha. I got the moves. Hey. Watch this. E na sequência do debate acerca do tema comunicação, cá estamos nós com o António Macedo Ferreira, que é consultor e formador, jornalista há mais de 20 anos na TCF Madeira e também no Diário de Notícias. É um homem que se destaca pela liderança, também por publicações acerca deste tema tão importante sobre a comunicação e também sobre a organização de eventos. Acha que a forma como nós comunicamos pode de facto mudar o mundo? A comunicação é uma das coisas que nos diferencia dos outros animais. Tem a ver com a nossa racionalidade. Não quer dizer que os outros animais não comuniquem entre si. Mas nós temos a comunicação como um fator base da nossa sociedade. Porque nós somos animais políticos, se chego a utilizar esta expressão, e a comunicação está, obviamente, na base disso tudo. Acho que sim, acho que é muito relevante, ainda mais, nós vivemos na era da comunicação instantânea e isso torna a velocidade da informação bastante mais relevante porque o mundo ficou muito mais pequeno. Porque no mesmo instante em que acontece uma coisa no Japão, nós estamos a saber em frações de segundos, estamos a saber exatamente, praticamente ao mesmo tempo, e isso encurtou completamente o mundo. Quando os descobridores chegaram à Índia, demoravam um ano para chegar à Índia e outro ano para virem, agora a Índia é logo ali. Portanto, o mundo tornou-se muito mais plano do ponto de vista comunicacional, graças às redes. Sim. E acho que isso Tudo chega a todo lado, basicamente. Ou seja, a comunicação encurtou as distâncias e tornou tudo mais simples. Sim, se bem que quando falamos em comunicação nós temos que ver os contextos. Nós vivemos no mundo ocidental, onde a comunicação é aparentemente livre. Mas se estivermos a olhar para o mundo árabe, por exemplo, a comunicação já não é tão livre como a nossa. E se estivermos a olhar para o Oriente, ainda mais. Portanto, temos que perceber que a nossa realidade não é a mesma no resto do mundo. E o António está precisamente em várias áreas da comunicação, desde a formação, a consultoria, o jornalismo, tudo isto. A pergunta é muito simples. Porquê a comunicação? Como é que nasce este gosto pela comunicação? Olha, foi um bocadinho por acaso, porque eu sou licenciado em Relações Internacionais. Na altura, quando eu acabei o curso e fui professor, e depois vi um cobertura de um concurso nas páginas, acho que do Diário de Notícias. E estava para 1997. 97, justamente. E eu decidi candidatar-me. Nem o concurso não dizia o que era e com quem. E eu decidi candidatar-me. E candidatei-me, foi um dos 15 escolhidos para fazer uma formação específica, no caso para a TSF, que é uma estação de rádio. Sim. Que é o meu costume dizer, a rádio que mudou a rádio, porque acelerou a lógica das notícias, por exemplo, uma estação que dá notícias de meia hora, coisa que era novidade dos anos 80, mas aqui só chegou em 98, 97, 4 de novembro, salvo erro, a primeira edição foi a 4 de novembro da TSF. Isso foi criado uma equipa prévia que teve uma formação específica para aquela estação, mas que acabou por não ter assim grande sucesso, como ao longo dos anos acabou por não ser entendido como um projeto idêntico ao nível nacional e acabou por ir perdendo importância ao longo dos anos. Mas foi por aí que eu entrei No mundo da comunicação. no mundo da comunicação. Eu acho que o facto de eu também ter uma formação académica numa área que é bastante global ajudou a que eu me enquadrasse relativamente bem na comunicação. E numa altura em que estamos em cenário de guerra, que é um dos nossos maiores flagelos, o António tanto considera tanto que
A comunicação pode rimar com diplomacia? Acha-te que há muita falta de comunicação nesse sentido? Se houvesse mais, não haveria assim tanta guerra, tanta discórdia, digamos assim? Eu acho que a comunicação não inviabiliza. Aliás, às vezes a própria comunicação pode ser um fator de desacordo. Porque o confronto de ideias é bom, mas também tem um aspecto que pode ser depois transformado num aspecto bélico. Eu acho que nós, ao longo destes 80 anos, desde a Segunda Guerra Mundial até agora, não tivemos nenhuma guerra na Europa, porque se criou um contexto internacional muito, por um lado, melhorando as condições de vida de quem vive nos países da União Europeia, isso é um fator de coesão, que é bastante relevante, e por outro lado, houve sempre entendimentos na base da comunicação entre os Estados. Nós hoje vivemos uma situação muito diferente, na medida em que temos um dos grandes aliados que decidiu alterar toda a estrutura. Depois de uma Rússia ter invadido um país soberano. Portanto, isto inviabilizou muito da comunicação porque os canais que existiam antes foram fechados. Isto para dizer que a comunicação em tempo de guerra não é uma coisa nova. A informação e a contra-informação não é uma coisa nova. Sempre existiu. Desde que houve guerras, sempre existiu. O meu objetivo, se eu tenho um inimigo que quero ganhar, eu vou usar todos os meios, incluindo a comunicação, criando desinformação, por exemplo, enviando mensagens que não correspondem à verdade. São estratégias de comunicação que se usam muito num contexto de guerra. Agora, a diplomacia tem de ser feita de comunicação, mas não esquecer sempre o princípio de, se queres a paz, prepara-te ou está preparado para a guerra, porque é sempre essa a lógica. E também o António é também um homem de voluntariado, que também é muito bom falar sobre este assunto numa altura em que se fala muito em guerra. Como é que o voluntariado entrou assim na sua vida? O voluntariado, eu passei por várias associações de voluntariado, nomeadamente a Abraço, também a Banco Alimentar, o que é o Casa. E essa foi uma experiência muito diferente, porque eu achei, e fui convidado por um amigo que também fazia isso, e fui lá experimentar e depois também achei que devia poder, de alguma maneira, contribuir. Depois veio a pandemia, as coisas alteraram-se e até o próprio banco teve que sofrer alterações ao nível do funcionamento e já não é preciso tantos voluntários, mas permitiu perceber como é que vivem as pessoas que são aquelas consideradas as franjas sociais. Como é que vivem o sem-abrigo, como é que eles são como pessoas. Esse voluntariado foi bastante enriquecedor. Depois foi para o Banco Alimentar, isto foi no Casa, depois foi para o Banco Alimentar já num contexto de prestar algum tipo de assessoria de comunicação, que é uma coisa diferente, o que não invalidou de eu também ter participado nos peditórios que fazem em maio e em novembro. E também para a Fundação contra a SIDA, que eu também participei, também mais a nível comunicacional. Eu acho que, apesar de eu considerar que em algumas perspectivas o voluntariado tem aquela ideia de que vais trabalhar de borla. Mas se nós olharmos e pudermos despender um bocadinho do nosso tempo para perceber como é que os outros no fundo, conhecer outras realidades. Exatamente, eu acho que isso nos enriquece. Um exemplo muito concreto. Ir para uma mesa de voto é um voluntariado. É um voluntariado semi-pago, mas é um voluntariado. Eu acho que todas as pessoas deviam participar para ver como é que funciona o sistema eleitoral. Sim. E isso é uma forma de comunicar, porque se eu permitir, ou se eu estiver com o espírito aberto para experimentar, eu vou ter
mais ferramentas para perceber aquilo que eu posso falar sobre tal. E eu acho que isso Tu dás bagagem dentro sobre. Exatamente. Toda a Não há gente como devia experimentar. Exatamente. E o António integra também o Clube Funchal Agro Speakers, que faz parte de uma organização internacional. Porquê que decide integrar este clube? Bem, eu já venho dos Toastmasters, que é o primeiro clube que houve aqui na Madeira. Eu encaro estes clubes, tanto o Toastmasters como os Agro Speakers, como uma espécie de ginásio. É uma espécie de ginásio de comunicação. É um sítio onde se adquire algumas ferramentas, por exemplo, estar em palco, como gerir o tempo, perceber os nossos trajetos de linguagem, as nossas bengalas, A nossa dicção, é um conjunto de coisas. Exatamente. E por isso é que eu digo que é um ginásio, que é uma maneira de nós nos apercebermos da forma como comunicamos. E esse clube ajuda-nos a fazer isso. Nós reunimos 2 vezes por semana, temos um debate à sexta-feira, que é uma sessão mais informal. E temos também na FNAC, que é uma sessão mais formal, onde também temos convidados. E eu vejo este clube como de grande utilidade para os praticantes. É como ir ao ginásio. Se eu quero ficar com os músculos, eu tenho que ir lá fazer os exercícios. Sim. E aqui é a mesma coisa. Quanto mais praticar, melhor comunicador fica. Sim, ou fica com momentos mais seguros. Mais seguro, exatamente. E olha que bonita forma de terminarmos esta conversa com o nosso António Macedo Ferreira. Agradecer mais uma vez por a sua disponibilidade aqui para estar no nosso programa Mas o que é isto? E já no próximo dia vamos receber Cristina Jardim, uma cara bem conhecida nossa. E que também é uma grande influência aqui neste mundo da comunicação. Sem dúvida Por alguma. isso, fiquem daí e não percam nada, porque, como eu sempre digo, vai valer a pena ver. Pois vai. Até já.